Bom, oi gente, bom dia. Estamos aqui na nossa segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Vamos dar continuidade com as nossas sessões online aqui para resolver os exercícios da lista 1 hoje, tá? Sessões 1 e 2 primariamente, se alguém precisar de alguma coisa da lista 3, a gente pode tratar no tempo disponível. Então, se vocês quiserem via chat pedindo os exercícios que vocês precisam, a gente já começa. Ótimo, já temos um pedido aqui da Fernanda, 1.6c e também 1.11. Vamos ver o 1.6c primeiro. 1.6c ele pede um exemplo de uma função cuja diferença, duas funções, cuja diferença no zero, quando x tende para zero, a diferença tende a zero e o quociente não seja 1, tá? Vamos lá. A gente sempre tem que procurar 1.6d, não é o c então, tá? Um é que o quociente seja 1 e a diferença não seja zero, né? Quando x vai para zero. Tá bom. Vamos pensar. O c não, né? Não, então vamos tentar escrever aqui o que ela está pedindo. Você quer duas funções f e g, tais que o limite do quociente, né, quando x tende para zero, de f de x sobre g de x seja 1 e a diferença não seja zero, tá? Esse, só para lembrar aqui, é o 1.6.d. É esse o exercício, Fernanda? Tá. Bom, assim, se você quiser... Bom, é um exemplo, né? Um exemplo, eu acho que eu estou pensando num aqui agora. Vamos ver se funciona, né? Se a gente pegar f de x igual a 1 sobre x mais 1 e g de x igual a 1 sobre x, né? Vamos tentar ver quem que ficaria... Percebe? Quer dizer, as duas são funções que no zero... Vamos pensar no zero pela direita, né? No zero pela direita, ambas tendem para infinito, né? Então você tem um quociente que é uma indeterminação, mas uma indeterminação intuitivamente da mesma ordem de grandeza, né? Então o quociente deve dar uma constante. E claramente a diferença, as duas funções são iguais, diferem por uma constante, então a diferença não só tem limite igual ao valor dessa constante, mas ela é igual à constante, tá? Vamos ver o que acontece nesse caso com o limite quando x tende para zero de f sobre g, tá? Ops, g1 sobre x. Desculpa. Bom, isso aqui acho que é tranquilo, né? Se você fizer a conta aqui, quer dizer, o x que está no denominador, o denominador passa lá para cima, isso aqui vira o limite de 1 mais x, tá certo? Que é 1. Então está aqui um exemplo onde o limite da f sobre g tende para 1 e o limite, quando x tende para zero, de f
menos g é igual ao limite da função constante igual a 1, né? A diferença é constante, que é igual a 1 diferente de 0. Tá bom? Tá clara esse exemplo? Legítimo, funciona. Agora, como que eu inventei esse exemplo? Aí é aquela coisa, né? Você vai trabalhando bastante, pensando, e aí chega nas conclusões. Eu bolei ele aqui agora, foi meio rápido, mas vamos dizer que é questão de experiência, né? Você tentou usar o limite fundamental, né? O limite fundamental você pensou direto a f como sendo seno e a g como sendo x, né? De fato aí o quociente é 1 porque é exatamente o limite fundamental, mas a diferença é 0, né? O intuito desse exercício é mostrar, na verdade, se você olhar todos os itens, né? Quer dizer, esse item que a gente fez está mostrando o quê? Que existem duas funções que proporcionalmente são próximas, né? A tendência é o quociente ser 1, ou seja, isso quer dizer que na situação limite f sobre g está cada vez mais próximo de 1, ou seja, f está cada vez mais próximo de g. Proporcionalmente, o quociente é próximo de 1, mas a diferença entre elas não é 0, quer dizer, é uma proximidade proporcional, mas não absoluta, né? E o item C, que é o que você perguntou, tinha escrito antes, é exatamente o contrário, quer dizer, são duas funções cuja diferença é 0, ou seja, em valores absolutos elas se aproximam muito, mas relativamente, uma proporcionalmente à outra, o quociente não é 1, né? Então é para a gente ver que a nossa intuição... se dois números, um dividido pelo outro, duas funções, uma dividida pela outra, se aproximam de 1, é verdade que a diferença entre elas é 0, ou seja, que elas são aproximadamente iguais absolutamente? Não. E também o contrário, se a diferença tende para 0, não quer dizer que o quociente tende para 1. Tá claro? Legal. E aí você perguntou também o 1.611, né? Vamos ver se eu consigo fazer o gráfico da... Bom, o gráfico da 1 sobre x e da 1 sobre x mais 1, eu vou ver se eu consigo fazer ele aqui no Desmos para vocês verem, a gente tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, né? Deixa eu colocar ele aqui na tela para vocês verem. E também para o pessoal que está sendo gravado, vendo gravação ali, né? Tá aqui. Ótimo. Então vamos lá, vamos tentar ver essas duas funções, né? A f de x igual a 1 sobre x, todo mundo conhece, e a g... Bom, a nossa f era 1 sobre x mais 1, né? Só para ficar com a mesma nomenclatura do exercício, e a g era 1 sobre x. Tá? Você vê que as duas funções nada mais são do que uma translação de uma unidade na vertical em relação à outra, né? E o que acontece? Aqui na calculadora gráfica você vê que não tem muito o que perceber, né? Devido à proximidade dos valores, mas você vê que para valores muito grandes a f e a g elas quase coincidem, né? Mas se você pegar um mesmo ponto, o que você percebe é que o gráfico azul está sempre uma unidade para cima da g. Aqui a coisa embola um pouco, mas no quociente essas duas quantidades ficam arbitrariamente próximas de 1 quando x se aproxima de 0. Tudo bem? Bom, gente, estamos voltando então depois de uma pequena grande falha técnica, tá? A gente tinha um pedido para resolver o exercício 1.11 da lista, que consistia no seguinte: a gente era dado para gente duas circunferências, tá? Uma centrada na origem, de raio R variável. Vou ver se eu consigo fazer ela aqui.
uma centrada na origem de raio R variável. Tá? Vamos. Raio R, você está vendo uma circunferência perfeita. Esse ponto aqui é o ponto 0R. E aí depois, lá no ponto 1, você tinha uma circunferência centrada nele de raio 1 também. Tá? Essa fica melhor. E aí você tinha esse ponto aqui, que é o ponto QR, que é o ponto de interseção dessas duas circunferências. A partir desses dois pontos, você traça a reta que os une. E o que o exercício pede é para você estudar exatamente o que acontece com esse valor aqui, que ele está chamando de LR, quando o raio da circunferência centrada na origem tende para zero. Ou seja, o que ele quer saber é exatamente o limite quando R tende a zero pela direita, porque é um raio sempre positivo, dessa abscissa do ponto de interseção ali. Tá? Então, como é que a gente vai achar isso? Eu tenho um ponto aqui e tenho esse outro ponto. São dois pontos que vão variando conforme o R varia. Eu vou tentar determinar as coordenadas do ponto QR aqui, esse aqui embaixo, tá? Usando a informação que a gente tem, qual seja que esse ponto é a interseção das duas circunferências, então ele é a solução do sistema dado pelas duas equações. A circunferência centrada na origem tem essa equação. A circunferência centrada no ponto 1 vai ter essa equação, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ela tem raio constante. Tá? Então, para resolver esse sistema, eu repito e reforço aqui, você não pode aplicar escalonamento, porque esse não é um sistema linear, e, portanto, propriedades como soma de soluções de um sistema homogêneo ainda é uma solução, multiplicação por uma constante de uma solução ainda é solução, deixam de valer. Tá? Então não pode usar escalonamento, aqui a gente vai fazer via substituição, olhando que da primeira equação a gente tem que y2 é igual a R2 menos x2, e jogando isso na primeira equação, né? Na segunda equação a gente vai ter x menos 1 ao quadrado, mais y, que é R2 menos x2, isso é igual a 1. Aí abrindo esse quadrado e cancelando o que precisa, você vai ter menos 2x mais r ao quadrado. O menos 1, quando você abrir aqui o quadrado vai ficar mais 1, cancela com aquele, isso aqui é igual a zero, tá? E portanto a gente vai ter que x é igual a r ao quadrado sobre 2. Se o x é r ao quadrado sobre 2, voltando na primeira equação, a gente vai ter r ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais y2 igual a 1. Igual a r ao quadrado, desculpa. E, portanto, isolando y, a gente vai ter que ele vai ser raiz quadrada de r ao quadrado mais r à quarta sobre 4. Desculpa, menos, tá? Menos r à quarta sobre 4. Menos r à quarta sobre 4, e aí o que a gente tem? Você não precisa se preocupar com o sinal do que está dentro da raiz, porque como r está entre 0 e 1, r ao quadrado é maior do que r à quarta, tá certo? Então o que está aqui dentro é sempre positivo, e a gente pega a raiz positiva porque o ponto dado era no primeiro quadrante. Então a gente tem tudo isso, vamos tentar escrever então, a gente tem as coordenadas do ponto PR, que é 0R, e as coordenadas do ponto QR, que são x, r ao quadrado sobre 2, e y é a raiz quadrada de r ao quadrado menos r à quarta sobre 4. Tá? De posse desses dois pontos, eu consigo escrever o coeficiente angular dessa reta, que vai ser o ΔY sobre ΔX, então é aquela raiz r ao quadrado menos r à quarta sobre 4, menos r, dividido pelo ΔX, que é o que? R ao quadrado sobre 2. Ah, então, disso a gente tira o quê? Que o MR é... Coloca aqui r ao quadrado em evidência, ele vai sair... R ao quadrado sai da raiz como um módulo de r, mas o r é positivo, então você vai ter aqui um r,
vezes o quê? 1 menos r ao quadrado sobre 4. Dá para pôr esse r em evidência, né? Menos 1 aqui. Embaixo você tinha um 2. 2 vem aqui para cima. E aqui tinha um r ao quadrado. Eu posso cortar com esse e vai ficar simplesmente um r aqui no denominador. Tudo bem? Esse é o coeficiente angular da reta em questão. Então, como é que fica a nossa reta R? Eu vou escolher como ponto base dela o ponto 0R, tem coordenadas mais simples, então vai ficar y menos r é igual àquele coeficiente angular, mr, depois a gente escreve, vezes x menos 0. Tá? Ou seja, y é igual a mrx mais r. E o que a gente quer? Quem é o nosso ponto LR? LR é o cara que faz essa reta passar pelo zero, ou seja, é o valor de x que faz y ser zero. Então, portanto, LR para a gente quem é? É menos r sobre mr, tudo bem? Então, o limite que a gente quer calcular é nada mais nada menos que o limite quando r vai para zero, pela direita, de quem? Menos r sobre aquela coisa ali, né? Então, na hora que eu passar dividindo, eu vou ter no numerador menos r ao quadrado, que é um denominador do denominador, aqui um 2 e aquela raiz. Tá certo? 1 menos r ao quadrado, desculpa, r ao quadrado sobre 4 menos 1. Tá? E aí o que a gente vê? Que quando r tende para zero, tanto o numerador quanto o denominador vão para zero. Então eu tenho uma indeterminação aí. O limite para ser calculado é esse. Vamos partir para calcular esse cara agora e daí a gente vê o que acontece e tentar fazer uma animação dessa situação. Né? Então eu vou ter limite quando r tende para zero de menos r ao quadrado sobre 2 vezes raiz de 1 menos r ao quadrado sobre 2 menos 1. Era isso mesmo, né? Isso. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos ver, tem palpites? Vocês estão com alguma ideia de como resolver esse limite? Você quer multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado para eliminar a indeterminação. Pode ser, tá? É uma saída, uma outra saída seria você tentar colocar alguma coisa em evidência, né? Pode ser interessante também. Você quer tentar? Vamos tentar ver. Eu nunca fiz isso aqui multiplicando pelo conjugado. Vamos ver o que acontece. Multiplicar pelo conjugado, o que ele quer dizer é pegar o termo que está dentro do parênteses e trocar esse menos por mais aqui. Então, multiplicando em cima e embaixo por isso, a gente ficaria com limite com r tendendo a zero pela direita. Eu vou ter menos r ao quadrado. Aí aqui vai ficar raiz de 1 mais r ao quadrado, menos aqui de novo, né? 1 menos r ao quadrado sobre 4. Aqui não é 2, aqui é 4, tá? R ao quadrado sobre 4 mais 1. Embaixo 2 fica lá como está. E aqui eu vou ter, quando eu multiplicar pelo sinal de mais, vai ser a diferença de quadrados. Então vai ficar 2 vezes 1 menos r ao quadrado sobre 4 menos 1, né? Ou seja, limite quando r tende para zero pela direita de menos r ao quadrado vezes aquela raiz, deixar o parênteses aqui, né? Raiz de 1 menos r ao quadrado sobre 4
mais 1, tudo dividido por 2, aí você cancela, né? Vai ficar menos r ao quadrado sobre 2, tá bom? O que vira isso, né? O r ao quadrado vai embora e aí a conta ficou bem simples. Quando r tende a zero pela direita, o nosso limite, a gente vai ter 2 raiz quadrada de 1 menos r ao quadrado sobre 4 mais 1. E aí fica fácil de ver, né? Tudo aqui é uma função contínua, você pode... Uma função contínua definida no zero, o limite é simplesmente substituir o r igual a zero ali, a gente vai ficar então com 4, tá? Esse cara tende para zero, a raiz vai tender para 1, mais 1 vai dar 2, vezes 2, 4. Então essa é a coisa, quer dizer, quando a circunferência centrada na origem tem raio diminuindo arbitrariamente, a abscissa do ponto de interseção daquela reta tende para o ponto 4. Só um minuto, gente. Ui. 2013, 0,2550. 2017, 0,550. O computador do seu pai está salvo. Tá. Bom, voltando então, a gente tem que esse limite aí é 4. Vamos tentar ver geometricamente o que está acontecendo, tá? Vamos lá no Desmos e tentar fazer os gráficos. Então, para começar, a gente põe a equação da circunferência de raio R, certo? Ela tem uma barra deslizante ali. O raio dela varia de 0 até 2, né? Se eu não me engano. E a segunda circunferência era uma circunferência centrada no 1 de raio 1, né? Tá certo? E aí a gente tinha então os pontos de interseção, vamos chamar de P. Era o ponto 0R, o polo norte da circunferência centrada na origem, está ali em verdinho. E o ponto Q foi o ponto que a gente acabou de achar agora, que é o ponto de interseção dessas duas circunferências. A primeira coordenada é r ao quadrado sobre 2 e a segunda era raiz quadrada de r ao quadrado menos r à quarta sobre 4. Tá certo? De posse desses dois pontos, a gente escreveu a equação da reta tangente, que era y igual a r mais o mr ali. Vamos tentar escrever isso tudo de novo, né? Raiz quadrada de r ao quadrado menos r à quarta sobre 4 menos r tudo isto, que é o ΔY, dividido pelo ΔX, que é r ao quadrado sobre 2, coeficiente angular, vezes x. Tá? Então aí a gente consegue ver a equação da reta que liga o ponto 0R até o ponto de interseção das duas circunferências. Você vê que quando R é bem grande, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Bom, pega um R entre 0... Não está dando certo aqui.
Ah, faltou um R a quarta aqui, olha. Pronto. Tá, então a gente tem certinho a situação aqui. Quer dizer, quando você pega um raio bem grande, que, né, o máximo possível, que é o raio da circunferência centrada na origem igual a 2, você tem essa reta e conforme o raio dela vai diminuindo, a gente vai vendo o ponto de interseção da reta com o eixo x, conforme vai diminuindo, ele vai se aproximando cada vez mais do valor 4 que a gente encontrou ali, né? É claro que na situação R igual a zero é uma situação limite, porque quando R igual a zero, os pontos P e Q são iguais e eles não definem uma reta, né? Então a gente está estudando uma situação que esses pontos estão se aproximando cada vez mais. Na situação R igual a zero, não tem uma reta definida, né? Mas para R bem pequenininho, você consegue construir essa reta e você vai vendo que o ponto de interseção se aproxima cada vez mais do valor 4. Tá claro o exercício? Vou mostrar para vocês a animação no Desmos, que foi só para o vídeo. Tá, então, repassando rapidamente o que aconteceu. Quando você tem um valor de R, valor máximo, que é R igual a 2, você tem essa reta. E conforme o R vai diminuindo, você vai vendo o ponto de interseção da reta com o eixo X vai se aproximando cada vez mais do ponto 4. Tá? Repetindo, a coisa mais importante desse exercício é que o R nunca pode ser igual a zero, porque quando R é igual a zero a gente vê que os pontos P e Q são o mesmo e um ponto só não define uma reta, né? Você pode ver que quanto mais próximo de zero o R fica, mais próximo do ponto x0 igual a 4, a reta vai, ao ponto de interseção da reta com o eixo x vai se aproximando, né? Você vê que na situação limite a reta até desaparece porque ela deixa de estar definida. Tá claro? Deu para entender como é que a gente resolve esse? Perfeito, Fernando. Então tá jóia. A gente acabou atrasando demais pelas falhas técnicas. Vamos ver se a gente consegue fazer mais algum exercício. Um 1.8, né? Legal. Exercício 1.8 da lista. Deixa eu pegar ela aqui para mim. Exercício 1.8 é um exercício que é para usar o teorema do confronto, né? A gente tem uma função f, tal que f de x em módulo é menor ou igual que 2 vezes o módulo de x. Ele pede para você calcular o limite de f de x ao cubo sobre x. Tá? Então vamos tentar fazer ele. A gente tem então 1.8 da lista, né? É dado para a gente uma função f, não sei se ela é contínua, não sei nada. A única coisa que eu sei é que o módulo dela é menor ou igual que 2 vezes o módulo de x. Tá? Então, sabendo disso, o exercício pede para você calcular o limite quando x tende para zero de f de x ao cubo sobre x. Tá? Então, como eu tinha dito, isso é classicamente um exercício de teorema do confronto. E o que a gente pode ver, por exemplo, essa desigualdade ela vale para todo x, tá? Só para a gente entender um pouquinho a coisa,
Se eu aplico nessa igualdade x igual a zero, o que eu vou concluir? Eu vou concluir que o módulo de f de zero é menor ou igual que 2 vezes o módulo de zero, que é zero, né? Ou seja, qual que é a única chance de um módulo ser menor ou igual que zero? O que está lá dentro tem que ser zero. Então, a partir daquela primeira desigualdade, a gente conclui que o f de zero é zero. Então, por exemplo, se eu soubesse que tudo aqui seria uma função contínua, eu tentaria substituir. Posso substituir x igual a zero aqui? Não, porque eu tenho um quociente, e esse quociente, a função não está definida no x igual a zero, ao denominador aqui. Então, eu não posso aplicar aquele teorema que uma função contínua, o limite é o valor no ponto, porque a função f de x ao cubo sobre x não está definida ali. Tá? Mas, de qualquer modo, é interessante a gente concluir que f de zero é igual a zero. Então, como é que eu faço? A gente sabe, usando aquela desigualdade, eu posso abrir aquele módulo e escrever que f de x é menor ou igual que 2 módulo de x e também é maior ou igual que menos 2 módulo de x, tudo bem? Estou abrindo esse módulo do lado esquerdo da desigualdade. E daí, o que a gente conclui? Isso vale para todo x real, né? Se vale para todo x real, eu posso trocar o x por x ao cubo e escrever esta coisa aqui. 2 módulo de x3 menor ou igual que f de x3, que é menor ou igual que 2 vezes o módulo de x3, tá? Vamos deixar com módulo isso, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu preciso de f de x ao cubo sobre x. Eu posso dividir por x dos 3 lados da desigualdade? Depende, né? Como x tende para zero, ele pode ser um número perto de zero, tanto positivo quanto negativo, então não dá para fazer isso, né? Se eu dividir por x e o x for negativo, eu precisaria inverter as desigualdades. Então, de duas uma, ou você divide por módulo de x, que é sempre positivo, ou separa em dois casos, né? Lembrando que você pode dividir por x porque o x tende a zero, mas nunca é igual a zero, né? Então vamos lá, como é que vocês preferem? Vocês preferem dividir por módulo de x ou dividir por x em dois casos, separando positivo e negativo? Não vai mudar muito, quer dizer, você não vai ganhar nada, porque dividindo por módulo de x você vai ter que analisar depois com limites laterais de qualquer jeito, tá? Então vamos fazer dividindo em dois casos. Então, se o x for maior que zero, o que eu tenho? Dividindo isso aí por x, eu vou ficar com menos 2. Aí, esse x ao cubo, você já me deixa escrever ele como sendo x ao quadrado vezes x? E o módulo de x ao quadrado é o próprio x quadrado, né? Então, aqui eu não fiz nada ainda. Tá? F de x ao cubo menor ou igual que 2 vezes x ao quadrado vezes módulo de x. Na hora que eu dividir por x, como ele é positivo, eu posso fazer isso com tranquilidade agora. E proceder com a simplificação ali, né? Então eu vou ficar com menos 2x módulo de x menor ou igual que f de x ao cubo sobre x, que por sua vez é menor ou igual que 2 vezes x módulo de x. Tá bom? E agora eu posso tentar aplicar o teorema do confronto, né? Quando x vai para zero, esse cara aqui tende para zero, porque é um produto de duas funções contínuas na origem. Então é só substituir. Esse aqui, a mesma coisa. O produto de contínuas na origem é só substituir. Se os dois da ponta tendem para zero, pelo teorema do confronto, o limite, quando x tende a zero pela direita, de f de x ao cubo sobre x, é zero. Tá? Quando x for negativo, a situação é análoga, né? Eu vou ter aquela mesma expressão. Não estou dividindo nada ainda. F de x ao cubo. E 2x ao quadrado módulo de x, né? O que a gente tem originalmente é menor ou igual, tá certo?
Porém, se eu dividir por um x que é negativo dos três lados, eu posso dividir por x, mas tem que tomar o quê? O cuidado de que essa desigualdade agora vai ficar invertida. Tudo bem, estou dividindo por uma quantidade negativa, a desigualdade inverte. Mas não muda nada, né? Não muda nada porque as duas pontas vão continuar tendendo para zero, então você vai ter menos 2x módulo de x, isso é para x negativo, maior ou igual que f de x ao cubo sobre x, e maior ou igual que 2 vezes x sobre módulo de x. De novo, os dois da ponta tendem para zero, que são funções contínuas. Como a f está presa no meio, são funções contínuas que valem 0 no zero, e f de x ao cubo sobre x está presa no meio delas, então, portanto, o limite quando x tende a zero pela esquerda de f de x3 sobre x também é zero. E aí, olhando para este limite lateral aqui, junto com esse limite lateral aqui, os dois limites laterais são iguais, existem, portanto, o limite bilateral, vamos dizer assim, existe e é igual a eles, né? Tá bom? Portanto, a gente tem isso. Tá claro, Brenda, a tua dúvida, o exercício que pediram? Se você desenhar graficamente, assim, o limitante para o módulo da f, se você desenha ele graficamente, fica muito fácil de você entender o que aconteceu, né? Vamos desenhar só a função 2 módulo de x, né? Bom, você troca por x ao cubo, tá? Esse é o gráfico da função. E aí você sabia que a tua função f estava presa sobre isto, né? E isso. F de x ao cubo sobre x. Tudo bem? Então deixa eu botar essa tela para vocês verem como são os gráficos das duas funções, né? Já respondo a tua dúvida, Lara. Tá? Vamos olhar para o gráfico da função que delimita a f, né? Você tem aqui o menos 2 módulo de x ao cubo sobre x em azul, e em vermelho você tem a 2 módulo de x ao cubo sobre x, tá? Então você sabe, eu não sei como é que é o gráfico da f, mas ele está preso. Quando x é negativo, por cima pelo gráfico azul, por baixo pelo vermelho, e quando x é positivo, o contrário. Então não tem jeito, a f quando se aproximar de zero, o valor da f vai ter que estar preso entre esses dois gráficos, essas duas curvas, e portanto ele vai para zero junto. Tá? Então eu não sei, quer dizer, a f está definida no zero e f de zero vale zero, a gente fez essa conta, né? Então, como f de zero vale zero e o limite no ponto é zero, a gente pode até dizer que a função é contínua na origem, com certeza. Nos outros pontos eu não posso afirmar nada porque não tem nenhuma informação sobre a f. Tá, vamos voltar lá para o nosso caderno para ver a pergunta que a Lara fez. Então a pergunta dela é: por que eu optei por deixar o x em módulo? Qual x, Lara? Ah, o x do lado esquerdo? Tá,
vamos lá, a gente está aqui, né? Você está falando desse módulo aqui. Por que eu não quis abrir ele? Porque abrir ele não vai me ajudar em nada, né? Quer dizer, eu sei que esse cara aqui, eu estou interessado em estudar f, né? Então abrir o módulo do x vai me dar uma sequência de desigualdades que, se você tentar fazer, na verdade só vai te atrapalhar. Tá? Ela vai tirar o foco da desigualdade que você precisa. Se eu quero estudar f, eu vou tirar o módulo da f. E aqui eu deixei esse módulo de x por quê? Para garantir o que eu precisava, né? Eu precisava mostrar de alguma maneira que o limite dessa ponta do extremo esquerdo da desigualdade e do extremo direito tendiam para o mesmo valor. Como eu ia dividir por x, eu falei, bom, vou tentar quebrar esse módulo em alguma coisa que eu consiga soltar um x para cancelar com o x que eu estou dividindo, seja ele positivo ou negativo. E aí foi essa estratégia em deixar esse x aqui e soltar um x ao quadrado do x ao cubo ali. Tá claro? Assim, você tem que fazer contas que vão te ajudar a chegar perto do que você quer, né? Não ficar dando volta e orbitando em volta do resultado. Tudo bem? Tem mais algum que a gente queira ver agora? Podemos tentar trabalhar o máximo de exercícios possível das sessões 1 e 2, tá? Acho que dá para... Temos mais aí uma meia hora, vai. Mais alguma dúvida? « 2.2D, Daniel Martins. Tá? O 2.2D ele é um exercício que está aí na lista, mas ele é meio que uma pegadinha, né? É um exercício um tanto quanto complicado, mas vamos ver. Você tem uma função, deixa eu abrir uma página nova aqui para gente. Tem uma função que é chamada função de Tomé, né? Tá aqui. 2.2D. Então a função ela é assim. O f de x ela vale 0 se o x é um número irracional. Ela vale 1 sobre q, ou seja, o denominador da fração, né? Se o número for um racional da forma p sobre q. Tá? Ele te pergunta exatamente quem são os pontos de continuidade e os pontos de descontinuidade dessa função. Eu acho que lá no fórum, no eDisciplinas, teve um aluno de alguma turma que até fez o gráfico, usou Python para fazer o gráfico dessa função, né? Ficou bem interessante. Eu não vou repetir o que ele fez aqui. Vamos tentar olhar pronta a função. Acho que no Wikipedia tem isso, né? Deixa eu achar ela aqui para vocês e já mostro na tela. Pronto, deixa eu abrir para vocês. Apareceu, né? Vou mostrar para o pessoal do vídeo também. Tá aí. Essa é claramente é uma aproximação bem grosseira do gráfico da função entre 0 e 1, né? Então, só para a gente entender. Aqui está o 0, tá certo? No canto esquerdo. No canto direito, lá embaixo, está o 1. Aqui no meio, ela vale meio. Então, como a função é 1 sobre 2, qual é o valor dela nesse ponto meio, que é um ponto racional? 1 meio. Esse cara aqui é um 1/3. Quanto que ela vale no 1/3? 1/3. Quanto que ela vale no 2/3?
no 2/3, que está aqui, ela vale 1/3 também. Então, ela tem uma certa periodicidade e ela é simétrica em relação, no intervalo 0,1, o gráfico dela é simétrico em relação ao ponto x igual a meio, né? Para cada fração p sobre q antes do meio, você tem a irmã dela com o mesmo denominador do outro lado, né? Então o valor da função vai ser o mesmo. Tá bom? E em todos os números irracionais ela vale 0, né? Então o exercício pergunta para a gente os pontos de continuidade e descontinuidade dessa função. Se você olhar, a gente está olhando aqui a página do Wikipedia, né? Ela está dizendo que a função é contínua em todos os números irracionais e é descontínua em todos os números racionais, tá? Vamos ver por que isso acontece. Acho que essa é a tua pergunta, né? Tentar entender por que a função é descontínua nos racionais e contínua nos irracionais. Tá, a continuidade, assim, o argumento tem uma prova formal bonitinha aqui você pode dar uma lida no Wikipedia se quiser, mas a ideia intuitiva do porquê que ela é contínua nos irracionais, por exemplo, é o seguinte: se você pegar qualquer número irracional, você consegue achar para qualquer número racional perto dele representações decimais com denominador arbitrariamente grande, entendeu? Então o valor da função nessas funções vai ser 1 sobre um número bem grandão, que é o denominador daquela fração, e vai ficar bem próximo de 0. Então essa é uma ideia intuitiva do porquê que ela é contínua nos irracionais. A descontinuidade nos racionais é tranquila, né? Se você pega um número racional, p sobre q, o valor dela é 1 sobre q, naquele ponto, um número positivo. Vamos pensar só nos positivos. Então eu tenho uma fração p sobre q positiva, racional, o valor da função é 1 sobre q. Na hora que você abre um intervalinho em volta desse ponto 1 sobre q, você concorda que vai ter um monte de número irracional perto desse p sobre q? Vai, né? E quanto vale a função nesses pontos? Ela vale 0. Então, se você pegar qualquer intervalinho p sobre q, vocês estão vendo o gráfico da função de Tomé? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu abro ele aqui para vocês. Agora vai. Isso. Eu estava falando, vocês não viram. Esse é o gráfico, aqui está aquela simetria, 1/3, 2/3, no meio ela vale 1. Em todos os irracionais ela vale 0. O que acontece? Se você pegar um irracional aqui, ou melhor, pega o 1/3, por exemplo, tá? O valor da função é esse. Na hora que eu abrir um intervalinho aqui, se eu te dou um epsilon menor do que 1/3, eu vou ter uma faixinha aqui que não contempla o 0, tá certo? Pega, sei lá, epsilon igual a 1/6. Você vai ter uma faixinha em torno do 1/3, e perto desse do x igual a 1/3 aqui, você vai ter infinitos números irracionais onde a função vale 0 e a imagem vai cair fora daquele intervalinho dado lá no eixo y em torno da imagem da função calculada no 1/3. Tá claro por que ela é descontínua em qualquer número racional? Ótimo. E aí a continuidade nos irracionais depende de você estudar a representação de números racionais, né? Depois, se quiser, tenta dar uma lida aqui no que está na página do Wikipedia. Se não entender, a gente pode discutir tranquilamente, né? Então, a continuidade está aqui, você pode abrir. Tem uma conta, um argumento feito aqui com epsilons e deltas, obviamente, tá? Então, isso aqui está mostrando a continuidade dela em todos os números irracionais. Tá bem? Se vocês quiserem, a gente pode olhar aquela demonstração e discutir junto ou fazer algum outro exercício.
Mas dá uma olhadinha lá no fórum, o colega de vocês é de outra turma, tá? Eu acho que é Tomás. Tomás botou a função de Tomé lá, né? Ele deixou o código fonte em Python e vocês podem dar uma olhada. Tá, o Fábio está perguntando 2.2c. O exercício 2.2c, tá, ele é uma função um pouco complicadinha, a gente vai trabalhar nela por partes, tá? Então, deixa eu passar para a nossa tela do Journal e aqui para vocês também. Então, essa aqui foi, né? O 2.2c, vamos lá, a f de x ela tem uma fórmula aparentemente tranquila, né? Ela é 1 mais menos 1 elevado ao chão de x menos 1 elevado ao chão de x dividido por 2. Tudo isso vezes seno de x. Tá? O que é esse x com esses L's em volta aqui? A gente chama de chão de x. Tá? Em português informal, o chão de um número é basicamente arredonda ele para baixo. Tá? Se você precisar escrever isso de uma maneira precisa, é o maior inteiro menor ou igual que x. Tá? Exatamente arredondar para baixo. Por exemplo, quanto que vale o chão de 1,8? É o maior número que é inteiro que é menor do que ele, é 1. Quanto que vale o chão de 2? 2. Quanto que vale o chão de menos 1,5? Qual que é o maior número inteiro que é menor ou igual que ele? Menos 2. Tá bom? Então, em vista dessa situação aqui, exploramos alguns valores e a gente consegue tentar montar o gráfico da função chão para começar, né? Como é que é esse gráfico? Ele é um gráfico escada que a gente chama, né? Por exemplo, você sabe que ele vai ter comportamentos interessantes nos números inteiros, né? Vamos dizer, menos 1, 0, 1, 2, vamos pôr o menos 2 também. Como é que é o valor da função entre menos 2 e menos 1? No menos 2, a gente viu que ela vale menos 2, tá certo? O maior número inteiro que é menor ou igual que menos 2 é o menos 2. No menos 1, ela vale menos 1. E o que acontece com todos esses caras aqui? O menos 1,5, o menos 1,9. Todos eles, quando eu arredondar para baixo, vai ser menos 2, né? Essa função ela é assim. Entre menos 1 e 0 é a mesma coisa. No menos 1 ela vale menos 1. No menos meio ela vai valer menos meio. E no 0 ela vale 0. Então aqui é bolinha aberta, aqui é bolinha fechada. Entre 0 e 1 ela vale 0. Bolinha aberta aqui. Tá claro como é que é esse gráfico? E assim vai, né? É um gráfico escadinha com bolinha fechada no valor no extremo esquerdo do intervalo e bolinha aberta no extremo direito em todo o intervalo com extremos dados por números inteiros. Então, conhecemos o valor, a função nos números inteiros, a função chão. Sim, né? Isso é o expoente do carinha ali, né? Então, como é que fica menos 1 elevado a isso? Né? Então, esse é o gráfico da função chão de x. Vamos tentar fazer o gráfico da função menos 1 elevado ao chão de x, né? O que você percebe, por exemplo, entre 0 e 1, como é que é a cara dessa função?
o chão de x vale 0. Então, menos 1 elevado a 0 é constante igual a 1, né? Ela é constante igual a 1 aqui, com bolinha aberta no 1. Tá? Entre 1 e 2, a função é constante igual a 1, né? Então, quanto que é menos 1 elevado a 1? Menos 1. Bolinha aberta aqui. Do 2 até o 3, ela é constante igual a 2. Menos 1 ao quadrado. É isso aqui, tá certo? De maneira análoga, aqui entre menos 1 e 0, ela é constante igual a menos 1. Menos 1 elevado a menos 1, menos 1. Bolinha fechada aqui, bolinha aberta no 0. Tá, ela é uma função telégrafo, se você quiser pensar, né? Sinal 1, menos 1. 1, menos 1, ele vai alternando. Desculpa, aqui ela vale 1, né? Menos 1 ao quadrado. Vai valer 1 nesse intervalo. Tá? Então, menos 1 elevado ao chão de x é uma função limitada que vale 1 ou menos 1. E ela vai valer 1 nos intervalos com extremos inteiros consecutivos, quando o extremo esquerdo é par, e vai valer menos 1 quando o extremo esquerdo é ímpar. Tá claro como é que fica o menos 1 elevado ao chão de x? Dá um feedback aqui para eu poder prosseguir. Sim? Perfeito. E depois, o que você tem que fazer com essa função? Então, isso aqui é menos 1 elevado ao chão de x. Aí depois você pega e soma 1. O que é somar 1 nessa função? É transladar esse gráfico uma unidade para cima, não é isso? Então esse aqui é um exercício que é bem mais fácil do que o 2.2D, né? A gente não precisa ir muito fundo. Então quando eu somo 1, o que vai acontecer? Os intervalos onde ela valia 1, ela passa a valer 2. Né? Então aqui ela vale 2. Onde ela valia menos 1, ela passa a valer 0. Desculpa, aqui é bolinha aberta, tá? Aqui é bolinha fechada. Ela vale 0. Bolinha aberta. Bolinha fechada. Valendo 2. Bolinha aberta. Bolinha fechada valendo 0. Assim vai. Então essa aqui é uma função. Ela vale 2 nos intervalos com inteiros consecutivos como extremo, vale 2 quando o extremo esquerdo é um número par e vale 0 quando o extremo esquerdo é um número ímpar. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função e dividir por 2, né? Isso que ele manda fazer. Então, ela vale 1 nos intervalos com extremo esquerdo par e 0 nos intervalos esquerdos com extremo ímpar, né? Então, isso aqui é a função 1 mais menos 1 elevado a x sobre 2, né? Essa é uma função telégrafo mesmo, o bits, né? Uma sequência de zeros e uns se alternando. Tá claro até aqui? Feedback, por favor. Beleza. E o que você vai fazer? Você vai pegar e multiplicar essa função por seno de πx, né? Eu não sei se eu escrevi πx ali. Não, é seno de πx aqui, tá? Eu vou pôr xπ. E o que você acha que vai acontecer na hora que você multiplicar por seno de πx? Como é que é o gráfico do seno de πx? A gente fez ele outro dia aqui. Ele é exatamente o gráfico que se conhece da função seno, só que com período alterado, né? Vai ser de novo uma função periódica, só que agora com período reduzido, né? Bom, então aqui, por exemplo, é 1, aqui é 2. O período dela não é 2π e sim 2 agora. Aqui é um menos 1, né? Aqui é 1/2, por exemplo, onde ela vale 1. Então esse aqui é o seno de πx. O que acontece? Eu vou multiplicar essa função telégrafo pela função seno de πx. O que você acha que vai acontecer?
Nos intervalos com o extremo esquerdo par, né? Por exemplo, no intervalo, eu vou tentar fazer aqui do lado, tá? No intervalo 0, 1, o que acontece com essa função? No intervalo 0, 1, aquela coisa maluca lá com o chão de x e tudo mais é constante igual a 1. Então no intervalo 0, 1, eu simplesmente vou manter o shape da minha função. Desculpa. Ela é um seno bonitinho aqui, né? Vou fazer de outra cor. Tá? Então, entre 0 e 1, a função lá com os chãos é constante igual a 1. Vou multiplicar pelo seno dela própria. Entre 1 e 2, o que acontece com a função? Esse cara aqui vale 0. Quando eu multiplicar o seno de πx, que tem esse comportamento, essa barriguinha para baixo, por 0, ela vai ficar constante igual a 0 no intervalo 1, 2. No intervalo de 2 a 3, o telégrafo de novo vale 1. Tá certo? Aqui e para o outro lado a mesma coisa. Onde a função telégrafo vale 0, a outra vale 0, e nos intervalos pares eu recupero a função. Tá, então essa aqui é a cara do gráfico. Vou chamar esse cara aqui de g para simplificar. Essa aqui é a função que o exercício está pedindo, né? f de x igual a g de x vezes seno de πx, tá bom? Essa é a carinha do gráfico e ele te pergunta exatamente o quê? Quais são os pontos onde essa função é contínua? Onde ela é contínua? Eu tiro o lápis do papel para fazer o gráfico dela em algum ponto? Não. Ela é contínua em todos os pontos, tudo bem? É claro? E olha, eu vou te falar que, do ponto de vista prático, essa função aqui, essa g que a gente escreveu, ela é super importante para, por exemplo, fazer processamento de sinal, né? Você quer converter sinal analógico para digital e fazer processamentos de toda natureza. Essa função é uma função que ela ou parentes dela te permitem considerar certos sinais, certos trechos do sinal e ignorar outros, né? Por exemplo, isso pode ser muito útil para compressão de dados na transmissão do áudio, por exemplo, que a gente está fazendo agora. Eu não quero mandar toda a informação, quero mandar só um pouco, o mínimo suficiente para que ela seja audível. Como é que a gente faz isso? Comprime um wave para MP3, por exemplo, ou no caso aqui acho que ele manda naquele formato AAC. Então, compressão de dados digital, tem alguma coisa que é muito ligada à álgebra linear, e a parte de processamento e interface entre dados analógicos e digitais, você usa bastante coisa de cálculo. Acho que é bem interessante. Quer dizer, eu gostaria de estudar isso se eu estivesse aprendendo cálculo, por exemplo, né? E álgebra linear no mesmo semestre. O 1.7, vamos ver quem que é o 1.7. 1.7 mostre que se o limite do quociente tende para 1 num ponto, então a diferença tende para 0 quando a g é limitada. Isso vai muito na onda do primeiro exercício que a gente fez, 1.6, letra D, né? Você percebe que 1.6, letra D, que a gente fez no comecinho da aula de hoje, ele é exatamente a contradição do que está escrito no 1.7, se você não prestar atenção, né? Ou, de outra maneira, se você olhou o enunciado do 1.7 antes, você sabe que para resolver o 1.6 você não vai poder usar uma função limitada perto do zero. Que foi o exemplo que a gente usou, né? 1 sobre x e 1 sobre x mais 1. São funções que explodem para infinito no zero. Então, no 1.7, vamos ver como é que a gente faz. Tá? Eu quero mostrar que o limite do quociente é 1, sabendo que o limite da diferença... Mostrar que o limite da diferença é 0, sabendo que o limite do quociente é 1. Então vamos tentar fazer isso. Vamos pegar mais uma folha aqui.
Tá? Então, a nossa hipótese, eu estou no 1.7. Tá? Sabendo que o limite, quando x tende para A, aqui é tudo situação genérica, né? Sabendo que o limite do quociente é 1, vamos tentar olhar para esse limite aqui, né? Limite quando x tende para A de f de x menos g de x, tá? E a hipótese é que g é limitada, né? Então veja, a gente sabe informação sobre o quociente f sobre g. Então a melhor coisa a fazer aqui é fazer aparecer o f sobre g. Então como é que a gente pode fazer aparecer o f sobre g? Multiplica e divide por g ou bota o g de x em evidência. No final das contas o que você vai ter é essa expressão aqui, né? Vocês concordam com o que está escrito aqui? Não fiz alteração nenhuma na expressão. Ela é totalmente equivalente à anterior. Tá claro isso? Posso seguir em frente? Sim, não? Ótimo. Então tá bom, temos isso, né? A nossa hipótese é que o limite de f sobre g tende para 1. Se eu sei que o limite da f sobre g tende para 1, é claro que esse cara que está dentro do parênteses vai tender para quanto? Se esse tende para 1, subtraindo 1, essa diferença tende para 0. E por hipótese, o exercício deu que a nossa g é limitada. Então o que eu tenho aqui? O produto de uma função limitada com uma que tende para 0. Consequência do teorema do confronto, limitada vezes uma que vai para 0, o limite é 0. Tá bom? Tá claro, Rafael? Joia. Vamos lá, perguntem mais aí. Temos algum tempinho ainda. Dúvidas? Aqueles limites do começo, vocês conseguiram fazer todos? Vamos lá, gente. Eu estou à disposição para tirar as dúvidas nessa parte 1 e 2 da lista. Tá, agora apareceu dois de uma vez. Vamos lá. O 1.1, a letra U, e o 2.1, letra A. Vamos na ordem da lista aqui. 1.1, letra U. Tá, é um limite no infinito, né? Então, 1.1 acho que cabe aqui. 1.1, letra U. Ele pede o limite quando x vai para mais infinito de raiz cúbica de x mais 1 menos raiz cúbica de x. Isto exatamente. X mais 1, né? Tá. Então vamos lá. Por que não dá para fazer direto? Raiz cúbica de x ou de x mais 1, quando x tende para infinito, esse primeiro cara aqui, essa primeira parcela, vai tender para mais infinito, a segunda também. Então eu estou com a subtração de dois números que ficam arbitrariamente grandes. Então é uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. E a técnica para a gente resolver esse tipo de coisa é sempre tentar transformar num quociente. Tá? Então vamos lembrar do que a gente tinha lá da lista 0, né? Como eu tenho uma raiz cúbica, você lembra como é que a gente podia escrever a diferença de cubos? A3 menos B3, o que era? Ele é A menos B vezes A2 mais AB mais B2, né?
certo? Se fizer distributiva, ó, vai ter um A ao cubo, os outros caras com sinais de menos, todos vão se cancelar. Tudo bem? Tá claro essa parte que eu escrevi em vermelho aqui? É um exercício lá da lista 0. Tá bom. Então o que a gente vai fazer? Eu vou chamar o meu A para aplicar essa coisa. Vamos lá, a gente vai ter isso, né? A menos B, eu vou poder escrever como sendo quem? A3 menos B3 sobre aquele cara ali, né? A2 mais AB mais B2, tá bom? Então o que eu vou fazer para ficar legal ali? O meu A vai ser a raiz cúbica de x mais 1 e o B vai ser a raiz cúbica de x. Na hora que eu aplicar tudo isso nesse limite aqui, vai ficar bem tranquilo. Como é que fica, né? Então, quem que é? Se esse cara aqui é o A que eu chamei lá de cima, eu vou manter a cor. Esse aqui é o A e esse é o B. Como é que vai ficar? A gente vai ter o limite quando x tende para mais infinito. De quem? Eu vou escrever o A menos B como esse quociente aqui. Então, quem que é A ao cubo? A ao cubo é x mais 1. Quem que é B ao cubo? X. Você percebe? Eu matei o x lá em cima. E embaixo, eu vou ficar com o A ao quadrado. Eu vou escrever como notação de expoente, tá? Só para não ficar muito poluído. X mais 1 elevado a 2 terços, mais A vezes B, que vai ser o quê? X vezes x mais 1, tudo elevado a 1 terço, né? O produto das raízes cúbicas, mais o b ao quadrado, né? Que é o x elevado a 2 terços. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser o limite, quando x tende para mais infinito, de quem? 1 sobre todo esse denominador aqui. Tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer uma análise, né? Tentar concluir quanto vale esse limite. Tá claro até aqui? Sim? Legal. Então vamos lá. Quando x vai para infinito, aqui eu vou ter a raiz cúbica de uma coisa que vai para infinito elevado ao quadrado. Então esse fator vai para infinito, esta parcela também vai para infinito, porque cada uma delas aqui dentro vai para infinito, e quando eu tiver a raiz cúbica também. E aqui é o x, estou levando ao quadrado e tirando a raiz cúbica, quando vai para infinito o x, isso vai para infinito também. Então vai ficar uma coisa que é um número constante 1 dividido por um cara que tende para infinito. Isso aqui é zero. Tá bom? Então, de fato, essa diferença da raiz cúbica de x mais 1 com a raiz cúbica de x tende para zero. E se você quiser fazer um exercício comparando com 1.7, nenhuma delas é limitada, mas o quociente delas também vai tender para 1 nesse caso. Tá? Fica um exercício para vocês calcularem aí. O A e o B, se você faz A sobre B ou B sobre A, o limite no infinito também é 1. Então esse é um caso de um quociente tendendo para 1 e a diferença tendendo para 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que relativamente e absolutamente essas duas funções se aproximam bastante uma da outra quando x fica perto do infinito. Se você quiser, a gente pode tentar fazer o gráfico delas para vocês darem uma olhada, né? Vamos lá para o décimos. Deixa eu trocar aqui também para o pessoal no vídeo. Ok. Então vamos lá, vamos fazer as duas funções, né? F de x igual a x mais 1 elevado a 1 terço não precisa desse monte de parênteses aqui, e a g de x. Qual que é a diferença entre elas, né? É uma translação de uma unidade só, né? Você está mexendo na horizontal no gráfico.
x elevado a 1/3. Tá bem? Então você vê aqui em verde o gráfico da raiz cúbica e em vermelho o gráfico da raiz cúbica de x mais 1. Você vê, elas são diferentes, né? Mas conforme o x vai para infinito, esses valores vão se aproximando arbitrariamente. E é claro que eu não vou conseguir chegar no infinito aqui, mas você percebe que tanto a diferença, o valor do y de uma curva com o valor da outra diminui, quanto o quociente entre esses valores se aproxima de 1. Tá bem? Claro isso? Legal. Bom, gente, então vamos lá. Seguindo, o próximo exercício que pediram para a gente fazer era o 2.1, a letra A. Tá? Então, a letra A a gente consegue ver essa função aqui, tá certo? E aí o exercício quer descobrir exatamente o valor de L que torna essa função contínua. A gente sabe da teoria que para uma função ser contínua no ponto, o valor dela, nesse caso aqui L, tem que ser exatamente igual ao limite no ponto, tá certo? Então, esse exercício, no final das contas, é um disfarce para pedir o limite da expressão que está na primeira linha da f quando x tende para zero, né? Porque quando x tende para zero, x nunca é igual a zero e, portanto, ele é dado pela expressão da primeira linha ali. Isso aqui vai ser limite quando x tende para zero de seno de x ao quadrado mais 2 menos seno de x mais 2, tudo sobre x, tá? Com um devido cuidado, vamos tentar olhar para essa expressão. Se o x tende para zero, o numerador tende, a primeira parcela dele tende para seno de 2, a segunda também. Então fica seno de 2 menos seno de 2, que tende a zero, é zero na verdade, dividido por x, que também tende a zero. Faltou o zero aqui. Então eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, e para tentar me livrar dela, a gente vai trabalhar um pouquinho na expressão anterior, tá? Vamos abrir isso aqui com o que a gente sabe lá do colégio. Seno de x ao quadrado mais 2, usando fórmula de arco-soma, isso aqui vai ser seno de x ao quadrado vezes cosseno de 2 mais seno de 2 vezes cosseno de x ao quadrado. E o seno de x mais 2 também a gente consegue abrir do mesmo jeito. Seno de x cosseno de 2 mais seno de 2 cosseno de x. Tá certo? Então, o que a gente precisa olhar, esse limite aqui no final das contas, eu vou tentar escrever ele desse jeito. E por que eu estou tentando fazer isso? Para tentar fazer aparecer algum limite trigonométrico fundamental ali, que é o que a gente tem para calcular limites de funções trigonométricas, né? Então, vou ficar com seno de x ao quadrado, cosseno de 2, mas acho que não vai caber aqui, vamos trocar. Passar para a linha de baixo. Bom, então, aquele limite, né? Vamos continuar ali aqui embaixo, indicar assim. Estrela continua aqui. Esse cara vai ser igual ao limite, quando x tende para zero, de seno de x ao quadrado vezes cosseno de 2 mais seno de 2 cosseno de x ao quadrado menos seno de x cosseno de 2, e aí a gente vê aqui não é x, né? É um 2, desculpem, menos seno de 2 vezes cosseno de x. Tudo dividido por x, eu vou pensar então em dividir o x em cada parcela aqui e tentar analisar cada bloquinho separadamente, tá? De todos esses, tem um que é direto, bem fácil de calcular, que é esse primeiro aqui, né? Então, vamos chamar esse sujeito de 1.
Outro que é fácil de calcular é esse aqui, não tão direto quanto o primeiro, mas também é tranquilo. E esses outros dois a gente vai tratar juntos, numa tacada só, porque eles são os mais problemáticos, né? Então, o 1, como é que a gente faz com ele, né? 1 é um limite trigonométrico fundamental direto, porque você tem x tendendo para zero, de seno de x sobre cosseno de x, desculpa, sobre 2 sobre x, perdão, sobre x vezes cosseno de 2, né? Se quiser botar um menos aqui, fica mais óbvio ainda. Seno de x sobre x a gente sabe que tende para 1 quando x vai para 0. Cosseno de 2 é uma constante, então esse limite existe é igual a menos cosseno de 2. Ótimo. Vamos ver o segundo cara ali, né? O 2. O 2 a gente tem o quê? O limite de seno de x ao quadrado vezes cosseno de 2 sobre x, né? Eu vou deixar esse x aqui e vou fazer uma coisa. Se eu multiplicar em cima e embaixo por x, o que que eu tenho? O limite aqui quando x tendendo a zero, sempre, né? Então, quando x vai para zero, x ao quadrado também vai para zero, então eu tenho o seno de uma coisa dividido pela mesma coisa e essa coisa está indo para zero. Então, esse aqui, de novo, pelo limite fundamental trigonométrico, isso aqui tende para 1. Chama y de x ao quadrado, se você quiser, por exemplo. Esse cara tende para 1. Isso aqui é uma constante e esse aqui tende para zero. Então, é o limite de um produto onde cada um dos fatores existe. Um deles tende para 1, o outro é cosseno de 2 e o outro tende para zero. Então, esse limite é zero. Tá? Então, fica só faltando a gente cuidar daquela parte que tem o cosseno de x ao quadrado sobre x e o cosseno de x sobre x. Vamos ver isso aqui. Tá? Então, a parte que sobrou para a gente é limite. Quando x tende para zero, se você olhar com cuidado, nessas duas parcelas que estão sobrando, tem um seno de 2 que eu vou colocar em evidência. Tá? Então, vai ficar seno de 2 vezes cosseno de x ao quadrado menos cosseno de x. Tá? Tudo isso sobre x, claro. A ideia aqui é fazer o quê, né? Vamos tentar multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, porque quando x vai para zero, com sinal de mais, isso aqui vai tender para um número, precisamente o número 2, né? Esse aqui vai para 1, esse também, então 1 mais 1, 2. E aí eu vou conseguir escrever com isso, eu vou obter uns cossenos ao quadrado, que eu vou trocar por 1 menos seno ao quadrado e seguir com o limite fundamental, né? Então, vamos tentar fazer isso. Vai ficar, já fazendo essa conta, né, eu vou ter limite, quando x tende para zero, multiplicando em cima e embaixo, por cosseno de x quadrado mais cosseno de x, eu vou ficar então com seno de 2 sobre cosseno de x ao quadrado mais cosseno de x. E aqui, quando eu multiplicar em cima e embaixo, aqui vai ficar com sinal de mais, eu vou ter uma diferença de quadrados, né? Então, o que eu vou obter vai ser exatamente cosseno ao quadrado de x ao quadrado menos... devagar. Cosseno ao quadrado de x. Tudo isso aqui, de novo, sobre x, né? Você vê que eu não fiz nada, tanto que a indeterminação ainda não desapareceu, né? Aqui nesse segundo fator eu continuo com 0 sobre 0. Mas o que a gente pode fazer? Aqueles cossenos ao quadrado eu vou trocar cada um deles por 1 menos seno ao quadrado. Então, isso aqui é o limite quando x vai a 0 de quê? Seno de 2, número 2, sobre cosseno de x ao quadrado mais cosseno de x. E ali vai ficar 1 menos seno ao quadrado de x ao quadrado menos 1 mais seno ao quadrado de x. Tudo bem? Tudo isso aqui dividido por x, né? Então, arrumando um pouco a casa, a gente vai ficar com o quê? Isso aqui vai ficar limite, quando x tende para zero, de novo, essa parte aqui que a gente não precisa se preocupar, né?
Esse é um fator que quando você faz o x tender para zero, isso aqui tende para um número, já vou dizer qual é. Quando x vai para zero, esse cara é constante igual a seno de 2, e aqui embaixo é 2. Então esse fator tende para seno de 2 sobre 2. E aqui a gente vai ficar com... Já vou separar, né? Esse 1 a gente consegue cancelar esse com esse. E sobra ali para a gente, então, o que? Vai ficar menos seno ao quadrado de x ao quadrado mais seno ao quadrado de x, tudo isso dividido por x. E aí vamos dar mais uma separadinha para arrumar e ver que isso aqui é de fato zero, né? Então, limite quando x vai para zero, de novo esse fator. Eu não posso apagar ele, né? Apesar de eu saber que o limite existe e que me interessa é o resto, eu ainda não fiz a conta, né? Aqui a gente vai escrever o quê? Nesse fator eu vou ter menos seno de x ao quadrado vezes seno de x ao quadrado. Né? Quebrei esse quadrado em duas parcelas. Aqui eu tenho só um x. O que eu faço para aparecer um fundamental? Eu multiplico e divido por x, tá certo? Essa é a primeira expressão. E a segunda, a primeira parte da fração ali, e a segunda a gente vai escrever como sendo o quê? Seno de x vezes seno de x sobre x. Agora, com toda a teoria que a gente tem, conseguimos fazer essa análise, né? Esse cara, quando x vai para zero, essa parcela aqui tende a seno de 2 sobre 2, é um quociente de funções contínuas, o numerador é constante, o denominador é contínuo, e não vale zero, então o limite é simplesmente o valor, vezes não, estou analisando cada parcelinha, cada fator, né? Esse cara aqui, menos seno de x ao quadrado, quando x vai a zero, tende para seno de zero, que é zero. Esse aqui é um limite fundamental, tende para 1. Esse aqui é o x, tende para zero. Esse aqui, como eu falei agora há pouco, também tende para zero. Então, essa primeira parcela inteira, eu escrevi como o produto de três coisas que existem. Limite do produto é o produto dos limites. 0 vezes 1 vezes 0 é 0. E aqui, de maneira totalmente análoga, esse cara aqui tende para 1. Esse cara aqui tende a 0. Portanto, o produto vai tender para 0 também. Então, no final das contas, a gente tem um limite, que é um produto de um termo que tende para seno de 2 sobre 2, multiplicado por uma coisa que tende para 0, portanto esse limite aqui é 0. Então, voltando lá no original, o que a gente tem? O limite L original que a gente tem é essa parcela 2 que a gente viu que tende para 0, a parcela 1 que a gente viu que tende para menos cosseno de 2, e essas outras duas que sobraram, a gente tratou elas juntas e vimos lá na outra página que isso aqui vai a 0. Então essa soma é uma soma onde a primeira parcela tende para 0, a segunda junto com a quarta tendem para 0 e a terceira vai tender para menos cosseno de 2. Então esse limite é menos cosseno de 2 e, portanto, o valor de L que torna essa função contínua é exatamente L igual a menos cosseno de 2. Tá bom? Para vocês darem uma olhada no gráfico dessa função, eu tenho aqui, eu já fiz no Desmos, né? Vocês podem ver como é que é a função e aqui dá para mostrar para vocês em vermelho a função que a gente está estudando. E eu pedi para plotar a função constante igual a menos cosseno de 2, que é um valor positivo, né? E você vê que de fato o gráfico vermelho se aproxima desse valor menos cosseno de 2 quando x se aproxima de 0. Tá bom? Acho que ficou claro. Espero que vocês tenham aproveitado esse exercício também. Até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau.